É realmente uma parada sinistra. Um cara com aquela aparência esquecida de jovem de 1000 anos, inglês com um sotaque que eu nunca tinha ouvido antes. Bom, achei interessante ele falar que estamos numa fatia de tempo em que as verdades mais secretas convivem com ideias absurdas. Com toda essa coisa de religião, sci-fi, uma cultura maluca e várias tribos diferentes. Em suma, qualquer um pode chegar e revelar o maior segredo da humanidade, que vai passar batido. Ninguém vai escutar e não vai dar a mínima. O que ele fala é que o óbvio acontece o tempo todo no sistema solar. O Sol vai gastando seu combustível e vai diminuindo a faixa de radiação aonde acontece a vida. A vida inteligente teria ocorrido inicialmente no quinto planeta, a partir do Sol, um que havia entre Júpiter e Marte, que foi destruído, dando origem ao cinturão de asteroides. Mas eles conseguiram migrar para Marte, onde acabaram prosperando cientificamente mais ainda. Eles dominaram a morte e aprenderam a viajar no tempo. Marte sofreu o impacto de um grande corpo celeste, mas eles saltaram no tempo e vieram para a Terra. A coisa fica doida quando ele diz que os UFOs, os discos voadores, que nós vemos ocasionalmente, são de Vênus no futuro. Ou seja, o Sol vai encolher de tamanho mais uma vez, e a faixa de radiação adequada para a vida ficará sobre Vênus. A raça humana vai migrar para Vênus, dando um salto para o futuro. Aí começa a jogada dos escolhidos, onde eu penso que entra o esquema da grana, entendeu? Marte possui 2 satélites naturais, Deimos e Phobos. A grande proximidade da órbita de Phobos com a superfície marciana despertou uma série de teorias entre astrônomos e físicos soviéticos no final dos anos 50. Publicamente afirmavam que somente um corpo celeste oco poderia se manter àquela distância sem ser atraído gravitacionalmente para a superfície do planeta. Um astrofísico russo chamado Joseph Shklovsky chegou a levantar a hipótese de que Phobos fosse uma espécie de estação espacial disfarçada. Aproximadamente um ano antes da queda do Muro de Berlim, em julho de 1988, com a colaboração de diversos países, os soviéticos lançaram 2 sondas em direção a Marte, as sondas Phobos 1 e Phobos 2. Tinham por missão diversos estudos, além de prioritariamente analisar a composição do solo de Phobos, que esperavam indicar um material poroso de baixa densidade, o que explicaria sua órbita tão baixa e veloz. Phobos 1 teve problemas com a atualização de seu software de controle e perdeu-se em seu caminho para Marte 2 meses após o seu lançamento. Sua irmã Phobos 2 alcançou a órbita marciana no final de janeiro de 1989 e chegou a completar diversas tarefas, coletando informações sobre o meio interplanetário, o Sol, Marte e o seu alvo principal, Phobos. No entanto, na fase final de sua missão, que consistia em chegar a apenas 50 metros da superfície de Phobos e lançar sobre estes 2 módulos de instrumentos, sem causa aparente ou conhecida, entrou em pane e deixou de se comunicar com as estações terrestres de rastreamento. O fato seria corriqueiro em função da complexidade da missão. No entanto, as últimas imagens enviadas por Phobos 2 lançaram um véu de mistério até hoje não decifrado. Essas imagens capturadas em vídeo por uma câmara de leitura de radiações infravermelhas mostram uma espécie de sombra fina e ovalada em formato de charuto projetada sobre a superfície de Marte. A possibilidade de ser uma sombra de Phobos sobre a superfície marciana foi descartada em função da posição da sonda, do tamanho e do formato da mesma. Outros cálculos chegaram a supor que, na realidade, o que foi filmado movia-se e tratava-se de um possível objeto entre a sonda Phobos 2 e Marte. Cientistas de outros países que participavam do projeto, baseando-se na análise das imagens, descobriram que os então soviéticos haviam subtraído o que seria o último frame do vídeo liberado a eles. Tratava-se de um momento especialmente conturbado para a extinta União Soviética, há poucos meses do fim do sistema comunista. Especulações de todo tipo são dadas a este episódio, inclusive com a participação de uma ex-astronauta russa, Marina Popovic, que em 1991 procurou a imprensa ocidental para dar um testemunho onde afirmava que seus camaradas sabiam que a sonda Phobos 2 tinha filmado um OVNI momentos antes de deixar de funcionar. O fato é que, passado todos esses anos, Phobos parece ser uma obsessão para os russos. Outra missão destinada a Phobos está planejada para ser lançada em 2009.
O plano é fazer pousar na superfície de Phobos um outro módulo de aterrissagem lançado a partir da sonda Phobos Grunt, que recolherá amostras do solo e retornará à Terra em 2012. A jornada até Marte durará 10 meses. Alcançada a órbita planetária prevista, a sonda ficará durante diversos meses pesquisando Marte e suas duas luas, quando então tentará completar sua difícil missão de fazer pousar em Phobos um módulo de aterrissagem que recolherá amostras do solo no reservatório de um pequeno foguete que será lançado de volta em direção à Terra. Caso o cronograma de partida da sonda Phobos Grunt não seja alcançado em outubro de 2009, outra janela de aproximação só será possível em 2011. As regiões polares têm sido o paraíso de cientistas que buscam meteoritos. Esses fragmentos de asteroides, cometas e planetas desintegrados que vagaram pelo espaço e acabaram sendo atraídos pela força gravitacional da Terra, e que ainda resistiram ao abrasivo atrito decorrente de sua entrada em nossa atmosfera. Vastas planícies geladas oferecem a distinguibilidade necessária ao achado desses objetos espaciais, além do gelo proporcionar maior integridade e possibilidade de não haver contaminação com outros elementos do solo terrestre. Em dezembro de 1984, uma exploração científica encontrou na região de Allan Hill, na Antártida, um meteorito que obteve a denominação de Allan Hill 84001, ou simplesmente ALH 84001, que após detalhada pesquisa foi enquadrado na categoria de meteoritos marcianos. Julga-se que um grande asteroide ou um cometa teria colidido com Marte há cerca de 16 milhões de anos atrás. Do forte impacto resultante, uma quantidade significativa de minerais de seu solo foi arrancada e lançada ao espaço. Esses fragmentos do solo marciano teriam vagado pelo espaço até serem atraídos pelo campo gravitacional terrestre há cerca de 13 mil anos atrás, data aproximada da camada de gelo onde foi encontrado o meteorito ALH 84001. Os meteoritos marcianos são assim classificados porque, na formação de uma rocha sólida, pequenos espaços vazios ou poros se formam entre os grãos do mineral. A análise dos gases encontrados nessas microscópicas bolhas se corresponde aos exemplos de gases encontrados na atmosfera marciana pelas sondas da NASA Viking 1 e Viking 2 em 1976. Contudo, adicionais análises microscópicas do interior do meteorito ALH 84001 trariam uma grande surpresa para os cientistas, que em 1996 divulgaram ao mundo o que pode ser a primeira fotografia de um legítimo marciano e primeiro exemplo da vida fora do planeta Terra. Uma estrutura tubular que somente um organismo biológico seria capaz de produzir, se considerarmos a natureza terrestre. No caso, o fóssil de uma nanobactéria que teria ficado presa durante a formação do mineral. O ALH 84001 ainda é objeto de estudos, dúvidas e contestações. No entanto, com a descoberta da presença de metano na atmosfera marciana em 2003 e a comprovação da existência de água na superfície marciana pela sonda Fênix em 2008, fazem aumentar em muito a possibilidade não só de ter já havido vida em Marte, como também de ainda existir, mesmo que em seu subsolo. Em pesquisa realizada na França, voluntários de várias etnias humanas ficaram meses totalmente isolados em um ambiente vedado ao exterior, sem janelas, veículos de comunicação, relógios, até o ponto de perderem totalmente a noção do dia e da noite. O resultado dessa pesquisa apontou que o ciclo biológico completo do ser humano, isto é, a soma das horas que estamos acordados com aquela que estamos dormindo, se completa em 25 horas, e não em 24 horas, como seria de se esperar para seres terrestres. Um dia em Marte equivale a exatamente 25 horas. Por essas e por outras que Marte não deveria ser mais considerado o deus da guerra, mas o deus das coincidências misteriosas.